Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, hoje a gente tem umas pessoas novas. Eu sou Cristiane Leal, engenheira, diretora do EMPEC. E hoje a gente está na nossa penúltima palestra do mês da Engenharia Química, relacionando um pouco os assuntos, né, sobre agora a indústria de alimentos. Então, o nosso convidado falará sobre a atuação do engenheiro químico na indústria de alimentos. Eu sou suspeita para falar, é uma honra tê-lo aqui com a gente hoje. É um colega de longa data e eu vou falar um pouquinho do currículo dele para vocês. Ele é graduado em Engenharia Química em 2011, se formou pela Unifax, ingressou como docente no Senai CETIND por 2 anos e após esses 2 anos ele entrou no corpo da Ambev. E em 2013 ele foi efetivado como supervisor de produção. Em 2018, ele foi promovido a especialista de produtividade, atuando nas áreas de qualidade, gestão, custo, manutenção e pessoas. Então, ele fez uma longa carreira aí já na Ambev e vai passar um pouquinho da experiência que ele tem no conceito, né, tanto produtivo quanto de gestão, onde o engenheiro químico atua nas principais áreas. E agora eu passo a palavra para o engenheiro Ciro Barreto. Obrigada pela presença. E fique à vontade se você quiser responder ao longo da palestra, se o pessoal fizer as perguntas pelo chat, ou se quiser deixar também as perguntas para o final, também fique à vontade. Tá bom? Boa noite e boa palestra para todo mundo, pessoal. Bom, gente, boa noite. Como a Cris aí já adiantou um pouco da minha apresentação, né? Eu vou compartilhar aqui a tela rapidinho com vocês. Como ela falou, me chamo Ciro, tenho 34 anos, né? Segue aí o meu perfil aí do LinkedIn, tá? Eu me formei em Engenharia Química, estou terminando a especialização agora, fornecida pela própria companhia, que é uma especialização em gestão de cervejarias. Eu tenho alguns sonhos pessoais, né? Tornar-se gerente fabril. Eu tenho um sonho de criar, foi isso que me motivou muito a ser engenheiro químico. Eu vou contar um pouco dessa história. Meu pai trabalhou muitos anos na Petrobras e eu sempre tive a oportunidade de passar pelo polo petroquímico de Camaçari e aquilo, desde criança, desencadeou um grande sonho meu, que era trabalhar na indústria. E fui crescendo e à medida que eu fui entrando na adolescência, fui estudando, eu queria, né, porque queria voltar a ver o polo petroquímico, trabalhar no polo. E aí meu pai sempre falava, cara, o cara que trabalha aí, que manda em tudo, é o engenheiro químico. Então eu sempre, desde criança, eu queria ser engenheiro químico. Assim como muitas pessoas na infância, eu pensava que engenheiro químico fazia bomba, explosivos, e depois a gente vê que não é nada disso, claro. Eu tenho um outro sonho, que é poder dar uma volta ao mundo aí com minha família e morar numa casa grande o suficiente para resgatar cachorros de rua. Um pouco da minha história dentro da parte acadêmica e profissional, eu, durante meu período como estudante da Unifax, a gente não tinha empresa júnior, então cheguei a fazer parte ali de uma comissão que formou a empresa júnior, chamava Praxis Júnior. Essa empresa júnior, na época, ela teve um desafio muito grande, que era uma empresa que era obrigada a conter todo o departamento de engenharia da universidade. Então, foi um desafio grande. Na época, a gente tinha 5 ou 6 cursos de engenharia para inserir em toda a empresa júnior. Então, a gente participou ali de alguns projetos inicialmente, foi praticamente engatinhando. Quando eu precisei sair, eu participei, né, de uns projetos de pesquisa muito voltados para a área de biodiesel. Na época, na universidade, fui bolsista do CNPq durante um tempo e aproveitei ali para desenvolver alguns estudos sobre biodiesel a partir do óleo de pequi, que era um óleo que eu conhecia lá da região oeste aqui do estado da Bahia, o pessoal muito ali daquela região de Goiânia, o pessoal região do Cerrado normalmente é que tem mais acesso ao pequi.
e ele dava um óleo bacana. A gente fizemos diversos testes aí para a produção de biodiesel com ele na universidade. Logo quando terminei a minha faculdade, eu tive a oportunidade de participar da JET. Era uma empresa parceira da Automind, uma empresa de automação que existe aqui em Salvador. A gente participou de um projeto para uma empresa de biodiesel. A gente fez todo um projeto preliminar. A gente não chegou à etapa de projeto de detalhamento, mas fez o projeto básico, né, de projeto de equipamentos industriais e toda a parte de estudo de viabilidade técnica e econômica para a construção de uma fábrica de biodiesel no Mato Grosso. E essa planta tinha o objetivo, né, de pegar sebo bovino e produzir biodiesel. Era dentro de uma fazenda, né, e eles não sabiam o que fazer com tanto sebo bovino. Então, teve essa ideia na época. Eu acabei não seguindo adiante nesse projeto, participei logo do início, porque tive a oportunidade de adentrar no Senai, e lá no Senai eu comecei dando aula para os oristas, sendo orista, né, dando aula para o pessoal do curso técnico aí, em petroquímica, pessoal de meio ambiente e muitas pessoas também que faziam parte do curso do Pronatec, que faziam técnico mecânica, né? E depois, durante esse processo do Senai, eu fui convidado a participar de uma seleção na Ambev, que foi onde eu tive a primeira oportunidade, né, de como trabalhar na indústria. Então, assim, para mim foi excelente, está sendo até hoje, e assim é sensacional, né, poder ir todo dia trabalhar numa fábrica, assim. Eu sempre visitei diversas empresas durante o período da faculdade e esse sonho de ser engenheiro químico nunca deixou de existir, nunca deixei de correr atrás desse sonho de estar trabalhando na indústria. Então, eu trabalhei na Ambev, né, quando eu entrei lá como supervisor de produção, e comecei a aprender muita coisa. A gente vê que a gente aprende bastante coisa na universidade, em termos de disciplinas. Nós utilizamos as coisas muito mais para tomadas de decisão do que partir para cálculos propriamente ditos, pelo menos nessa área onde eu atuo. E eu queria falar um pouco sobre essa abordagem do que é engenharia química, dessas áreas de atuação, e lá eu vou falar um pouco mais também ali do que eu faço hoje na Ambev, que envolve engenharia química, e como isso faz eu tomar as decisões que eu tomo hoje pautadas em tudo aquilo que a gente estudou. Tá? Então, só algumas definições que eu peguei aí do MIT e da Associação Americana aí, o Instituto Americano de Engenharia Química, né, que ele fala, na época, em 88, né, ele falava que a engenharia química tratava as transformações das matérias-primas em produtos de valor agregado que contribuem para a nossa qualidade de vida. E já lá em 90, mais ou menos, quando o Instituto Americano, junto com, também tem um Instituto Europeu, eles definiram que a engenharia química não trabalha apenas com essa questão de transformação de matéria-prima, né? A engenharia química ela é mais aprofundada, ela também tem que trabalhar com a parte de conceitos, de concepção, né, criação, desenvolvimento, dimensionamento, melhoramento, aplicação dos processos dos seus produtos e também, obviamente, inclui-se a análise econômica, dimensionamento, construção, operação, controle e gestão das unidades industriais, né, e tudo que envolve esse processo. Então, assim, a engenharia química se diferencia, né, é uma engenharia mãe, né? A gente tem outras engenharias mãe aí dentro desse processo, e ela se diferencia das demais justamente porque a gente consegue trabalhar ali com a análise dos fenômenos de transportes, os entendimentos das reações químicas, que são o que vai definir a nossa engenharia, tá? Então, a gente vê aquela parte toda inicial, de fato, como outras engenharias, mas o nosso começa a enveredar um pouco mais para a química, e lá na frente a gente estuda bastantes processos físico-químicos que não são mais vistos em outras
engenharias, né? Eu vejo engenheiros mecânicos que trabalham com trocadores de calor, entendem de fazer manutenções em trocadores de calor, mas o projeto mesmo de troca térmica, né, é uma coisa que depende de físico-química. Então, é uma coisa muito visto pelos engenheiros químicos, dimensionamentos de bombas, né? Os engenheiros têm uma interface muito grande que existe entre engenharia química e engenharia mecânica dentro da indústria. Então, assim, é uma área muito legal de atuação. Assim, eu parabenizo primeiro todos eles aí que escolhem essa área, porque é uma área fantástica, né? E é sempre bom, né, a gente ser taxado como pessoas que pensam fora da caixa, né, que fazem algo difícil. Engenharia química é desafiador, é muito gostoso. Aqui eu falo um pouco sobre as áreas de atuação dos engenheiros químicos. A gente tem a área de petroquímica, que é uma área muito forte, né? O país aí, nós sabemos que temos uma grande estatal no Brasil, que é a Petrobras aí, que é detentora, né? Hoje, de boa parte do que diz respeito a toda a, a extração, refino e comercialização dos subprodutos oriundos do petróleo. Sabe que existem outras petroquímicas que, né, trabalham também com alguns desses subprodutos e são muito grandes no mercado, então a gente tem que ter um grande orgulho do desenvolvimento que a indústria petroquímica trouxe para o país. E aí nós temos um campo de atuação muito vasto. Temos aí as indústrias de cosméticos, que utilizam muito a parte de engenharia química aí. A gente tem aqui no polo de Camaçari a Boticário, tá? Uma empresa muito bacana, que tem crescido bastante e tem muitas vagas lá para engenheiros químicos. Conheço bastante engenheiros químicos que trabalham lá e, assim, trabalham em diversas áreas, e a gente vai falar muito sobre os tipos de áreas. Vocês vão ver que, assim, as áreas que os engenheiros trabalham em cada um desses ramos é basicamente o mesmo, tá? Aí eu quis falar sobre a indústria de papel e celulose, é uma indústria que nós temos aqui dentro do próprio estado da Bahia, né? Tem fábrica da Suzano, temos a Penha Papéis em Santo Amaro, da purificação. Então, assim, tem várias fábricas aí que trabalham. Tem a própria Bracel, trabalha com celulose, na verdade, aqui no polo petroquímico, mas eles também têm faz, faz parte dessa indústria, né? Papel e celulose, tá? Temos toda a parte aí de tratamento de água, meio ambiente, certo? Tem muito impacto aí o conhecimento em química, em engenharia química, tá certo? Temos as indústrias têxteis, que fazem muita parte aí do processo, que depende muito dos processos e dos engenheiros químicos aí para poder estar existindo, parte de coloração, né, e por consequência tintas também. E temos aqui, obviamente, indústria de bebidas, né? A gente tem, óbvio, diversos tipos de bebidas, mas como eu sou ambeviano, eu vou falar da minha indústria de bebidas. Nós temos diversas indústrias de bebidas em que tudo está inserido, tudo está relacionado com a engenharia química, e a relação, né, como eu falei, vocês vão ver em qualquer uma dessas empresas, elas vão se destacar pelo seguinte, gente. Toda empresa dessas vão ter uma parte que trabalha com um processo, com melhoria de processo. Vocês vão ter uma área que vai trabalhar, né, com a qualidade. Vocês vão ter dos produtos, né? Vocês vão ter uma parte que cuida do meio ambiente, dos resíduos. Vocês vão ter uma área que trabalha com a produção. Vocês vão ter a área de engenharia de fato, que trata aí de automação elétrica, instrumentação mecânica, né? Vocês vão ter também a área de logística. Deixa eu ver se estou me esquecendo de mais alguma, acho que não. E todas essas áreas, pessoal, em todas essas áreas, um engenheiro químico consegue atuar, tá? Então, assim, dando exemplo, obviamente, da empresa onde eu trabalho, praticamente toda a cadeia de supply, né? Toda a cadeia de supply chain, de logística, que envolve logística, toda essa cadeia, você sempre encontra engenheiro químico. Dou um exemplo, na minha cervejaria onde eu trabalho,
A pessoa que trabalha com a programação de produção, ou seja, que é uma coisa que envolve logística de insumo, produto acabado, o quanto a gente está rodando dentro da nossa cervejaria, ela é uma engenheira química, tá? Eu sou engenheiro químico e trabalho diretamente com a área de produtividade, a área de produção, que já é um outro ramo, né? E aí eu trabalho muito mais com gestão, com conhecimento de equipamentos, enfim, lá na frente eu vou falar um pouco sobre isso. Dentro do meio ambiente, nós temos engenheiros químicos. A minha área o meu gerente de segurança e meio ambiente é engenheiro químico. Então, assim, todas as áreas, na área de processo da nossa cervejaria, existem diversos engenheiros químicos. Então, a engenharia química, né, como a gente falou aí pela própria definição, tudo que trata de uma coisa que vai passar de uma escala laboratorial para uma escala industrial, de processo de fabricação, de obtenção, de transformação, nós precisamos ter atuações diretas de engenheiros químicos. E eu acho que essa versatilidade, acredito muito nisso, permite que nós, né, a gente esteja ali sempre permeando entre essas áreas, e o que eu acho, assim, fantástico, tá? Então, como eu falei, o meu foco hoje é falar sobre as indústrias de alimentos. Nós temos aí indústria de alimentos, acreditem ou não, temos todo o mercado de soja dentro do nosso país, nós somos os maiores exportadores de soja. Temos aí a indústria, né, frigorífica desse país, aí toda a parte de laticínios, de carne bovina, cara, tudo isso aí é só fechar o olho. Tem amigos aí espalhados pelo Brasil inteiro, aí Cris é suspeita disso, que hoje trabalham em grandes empresas do ramo alimentício. A gente costuma dizer que são empresas que não vão falir, que não vão fechar. Talvez em termos de mercado, quando a gente vai analisar mercado hoje, talvez não sejam aquelas empresas que se despontem em valor de mercado, porque hoje o mercado está muito voltado para a área de tecnologia, inovações tecnológicas. A gente vê aí Amazon, Google, Facebook, Apple, né? Então, Samsung, então todas essas empresas, elas têm altíssimos valores de mercado. As empresas, normalmente, de alimentos também têm altos valores de mercado, é verdade, mas é um mercado mais estável nesse sentido, tá? Então, assim, é uma empresa que não costuma gerar demissões, porque todo mundo precisa comer, todo mundo acaba aproveitando ali os seus bens de consumo. Então, é uma excelente oportunidade, né, de estar procurando emprego, buscando oportunidades, estágios, enfim, assim, todas as outras áreas são excelentes, dependem muito de mercado internacional, né, de alta, baixa do dólar, mas normalmente indústria de alimentos são indústrias que ali, às vezes, muitas vezes ganham isenções de impostos nos locais onde elas estão instaladas, com isso elas conseguem manter os preços acessíveis e manter a sua margem, né, dos acionistas aí sempre em alta, tá? Eu falei um pouco sobre a parte de áreas de atuação, então queria mostrar para vocês aqui aonde, pô, um engenheiro químico pode atuar. Vejam que a gente está aqui, o que é que o químico engenheiro pode trabalhar. Então, de onde a gente está, né, todas as relações que nós podemos ter, né, e lá na frente, quais são as relações onde é que a gente pode estar trabalhando. Então, cara, imagine, a gente pode trabalhar na indústria plástica, na indústria indústria agro, né, que trabalha hoje, a gente tem a Monsanto aí no polo, indústria de alimentos, indústria de cosméticos, até mesmo dentro da parte aí de biotecnologia. Quando a gente vai com a relação mais próxima da física aí tem as indústrias de força, né, utilidades, muito importante, eu falei sobre engenharia mais cedo, esqueci de citar utilidades, que é um dos grandes braços, assim, dentro de qualquer indústria, nenhuma indústria funciona sem sua utilidade, normalmente dentro das utilidades, aí nós temos grandes e excelentes engenheiros químicos aí trabalhando para que não faltem os insumos básicos para a gente poder produzir, né? Nós temos aí a parte de transporte, parte de eletrônica, desenvolvimento de microprocessadores, materiais.
Hoje tem engenheiro químico trabalhando com a parte de robótica e o futuro já está aí na cara, inteligência artificial, nanotecnologia. E, como eu falo, assim, a gente tem todo esse leque de atuação, basta a gente ver ali no início com o que a gente mais se simpatiza, com o que a gente mais gosta, que a gente tem aptidão de trabalhar e seguir aquele sonho adiante, tá? Então, assim, eu costumo dizer, eu hoje amo a área de produção, né? Eu não trabalho na área de processo em Ambev, né? E eu sou apaixonado, assim, pela loucura que é a área de produção, né? E botar volume no chão e trabalhar, às vezes tem problemas e eu trabalho de madrugada, não tenho hora para trabalhar, e roda dia, 2 dias, né, trabalhando, né, e estou super satisfeito quando a gente consegue atingir os nossos resultados e as nossas metas, tá? Então, assim, de uma maneira geral, é super bacana, tá? Eu volto a aconselhar aí todo mundo, assim, dizer o quanto a engenharia química é apaixonante e que vocês aproveitem isso aí, tá? Aqui são algumas coisas sobre a indústria de alimentos que eu peguei, né? O faturamento aí cresce em 2019 das indústrias de alimentos, não para, como eu falei, assim, ano contra ano ela está estável, mas sempre vai dando um crescimento, né? Não são aqueles crescimentos exponenciais, mas é uma indústria que está sempre em crescimento. E as próprias empresas estão investindo cada vez mais em tecnologia interna para melhorar os seus processos produtivos, com isso, adquirir mais valor de mercado. E aí, falando, óbvio, da Ambev, né, a gente, pô, mesmo em todo esse turbilhão de pandemia, a Ambev inaugurou uma fábrica de latas aí para suprir uma necessidade que a gente tem. A gente vende bastante lata, os nossos fornecedores, né, eles não têm capacidade hoje de suprir, né, a Ambev. Então, a Ambev se viu na necessidade de não ser refém ou não deixar de atender um cliente porque o seu fornecedor não tem lata. Ela faz isso com garrafa, ela já faz isso com rótulo, com bolha, e agora está fazendo com latas e tampas. Então, assim, mais uma vez, assim, a Ambev, ela tomando conta de todo o seu negócio de ponta a ponta, para que não falte aí ao seu cliente, que o seu cliente não deixe de ter a experiência maravilhosa, que ter um produto nosso aí na mesa e compartilhado com vocês, tá? Eu vou só dar um pause aqui nessa apresentação e vou falar um pouco aqui, pessoal, de como é que nós produzimos esse líquido maravilhoso, tá? Como eu falei, trabalho na Ambev, a Ambev é uma cervejaria bastante agressiva no mercado, nós temos sonhos de crescer, hoje nós temos aí de aumentar nosso valor de mercado e a gente consegue fazer isso investindo agora em tecnologia nos nossos produtos. A Ambev é detentora do maior share aí que nós temos de produtos, né, de mercado. Então, com certeza, vocês, né, que gostam de tomar uma cerveja ou um refrigerante, em algum momento já tomaram um produto da Ambev. Tá? A Ambev aí, ela é detentora de muitas marcas. Nós temos aí, globalmente falando, mais de 200 marcas. E a gente disponibiliza aos nossos clientes inovações de nossos produtos. É muito difícil a gente não passar um ano sem inovar em produtos, né? E a gente está sempre inovando, entendendo que quem comanda, quem dá voz a gente é sempre o cliente. Então, você que está aí na mesa de um bar, que está compartilhando um momento de alegria com seus parentes, com seus familiares, é você que diz que tipo de cerveja lhe agrada, né? Que tipo de cerveja que faz você se sentir bem. Em que momento você vai tomar determinado tipo de cerveja, né? Então, aproveitando essa sexta-feira maravilhosa, a gente vai falar um pouco desse processo produtivo de cerveja. Vai ser uma coisa bem resumida, falar um pouco do processo de invase, que é onde é a minha área de atuação e minha especialidade,
e passar para vocês também um pouco é, de como o engenheiro químico ele atua dentro da cervejaria Ambev, não só das fábricas de cervejaria, mas da Ambev como um todo. Então, antes de passar para o processo, de explicar um processo de fabricação de cerveja, ia falar o seguinte: a companhia Ambev, né, ela tem várias divisões. Tem o pessoal que trabalha com marketing, né, que é a área de vendas. Tem o pessoal que trabalha apenas ali com suprimentos, que é peças, reposição de peças e materiais que nós precisamos. Nós temos uma área que depende dos nossos insumos. Nós temos a área que a gente chama de verticalizadas. Então, tudo isso, o que a gente chama de verticalizadas? São todos aqueles insumos que a Ambev precisa, mas ela não entende, ela acredita que ela não precisa parar por falta daquele insumo no mercado. Então, a Ambev produz seus próprios rótulos, suas próprias tampas, suas garrafas, agora produzindo as suas latas, né, e produz o seu líquido. Então, a gente chama, e os seus maltes. Então, por isso que nós chamamos de verticalizadas toda essa área que atende o processo de fabricação de cerveja em vase para poder chegar até o consumidor. E, obviamente, nós temos o mundo supply. E esse mundo supply é o mundo que nós chamamos que é o mundo industrial. É o mundo onde a gente, onde eu estou inserido e onde eu tenho assim um pouco mais de conhecimento para falar. Dentro desse mundo supply, a gente ainda tem outras divisões, mas para vocês terem noção da atuação da engenharia química dentro desse negócio, gente. Eu hoje tenho um engenheiro químico, né, a companhia tem um engenheiro químico responsável pelo centro de tecnologia da companhia, que é uma área que nós chamamos de ZTEC. E o que é qual é o papel desse cara hoje? Procurar aplicativos, desenvolver programas, softwares que permitam facilitar a vida do colaborador Ambev, a vida do consumidor Ambev, né, e todo mundo que está inserido no nosso processo. Então, assim, é muito bacana. Então, esse cara é Rodrigo Sigvalt, ele já trabalhou aqui na Cervejaria da Bahia, que é a fábrica da gente, e hoje ele está nessa posição. Então, assim, ah, é, como é que funciona esse esquema assim de, como é que eu vou fazer uma nova cerveja? Nós temos um centro de inovação tecnológica sitiado no Rio de Janeiro, né? E tem uma grande amiga minha, Carol Loureiro, ela é uma sommelier de cervejas. Ela hoje trabalha participando do desenvolvimento de novos produtos. Ela é o quê? Engenheira química. Então perceba que nós temos dentro desse ramo um leque muito grande de participação de qualquer engenharia. Em especial, obviamente, a engenharia química, né? Não posso deixar de exaltar isso. Eu fico super feliz quando eu vejo os engenheiros químicos aí dominando o mundo, né? Sempre ali. Hoje, o meu diretor regional do supply, ele é engenheiro químico, né? Então, a gente não tem o meu gerente fabril, engenheiro químico. Então, a gente não tem ah, quem dá, quem dá limite para a gente crescer e se desenvolver, seja engenheiro químico ou qualquer profissional da companhia, somos nós mesmos. Então, é uma empresa excelente e que, cara, se engenheiro químico só tem a brilhar. Não vou puxar a sardinha assim para o meu lado. Conheço excelentes profissionais de outras engenharias, eletricistas, engenheiros mecânicos de produção, mas me desculpe, eu sou apaixonado por engenharia química e eu acho que engenharia química vai dominar o mundo. Então, assim, para começar falando um pouquinho para vocês do que é essa cerveja, esse líquido maravilhoso, né, que em plena sexta-feira ou qualquer dia da semana a gente pode estar tomando com moderação, tá, pessoal? A cerveja nada mais é do que a mistura de água, leveduras, cereais, lúpulo e bastante criatividade. Tá? Essa receitinha da criatividade é o que tem feito a diferença aí, o que tem revolucionado o nosso mercado de cervejas há pelo menos 10 anos. Tem uns 10 anos, começou engatinhando, mas acho que tem uns 5 anos que tem se tornado um diferencial
A gente costuma dizer que o consumidor ficou muito mais seletivo, né? Antigamente as pessoas tomavam muita cerveja e qualquer cerveja, hoje cada um tem o seu, descobriu o seu paladar e sabe dizer qual a melhor cerveja para ele naquele momento, a que lhe faz sentir melhor, e isso é muito importante, tá? Falando um pouco sobre água. Água é o principal insumo para poder a gente fabricar cerveja, afinal, quase 100% aí da nossa cerveja é água, tá? E essa água, obviamente, em qualquer cervejaria, ela precisa passar por uns processos, porque ela precisa ter características mínimas de controle de qualidade para poder ser considerada potável e virar uma água cervejeira, tá? Então, assim, toda água pode ser uma água cervejeira? Não. Por exemplo, tem cervejarias que estão instaladas em locais que têm problemas com a sazonalidade. Com isso, a água pode ficar mais dura. Então, para fazer o tratamento da dureza da água, né, nós temos estações de tratamento de água, tá? Temos engenharia química envolvida aqui, muito, né? Então, assim, temos muita engenharia química envolvida dentro num processo de tratamento de água ou de efluente, tá? Então, muito importante, pessoal, cuidar desse bem. É por isso que a Ambev, assim, ela trata tão bem a água e ela tem dentro dos seus processos um cuidado imenso com o desperdício de água. A gente tem ambições agressivas quanto às metas da gente em consumo de água, e existem cervejarias aí que fazem, em média, 2 litros de água para produzir 1 litro de cerveja, né? Então, assim, é um indicador extremamente importante. Há um tempo atrás, esse número já chegou a ser 2,5 ou 3. Então, é importante, praticamente aí, para fazer 1 litro de cerveja, a gente gasta praticamente 2 de água. Então, a gente vem tentando reduzir para evitar o desperdício, para quê? Para aquele 1 litro de água que eu gasto seja 1 litro de cerveja. Né? É o que a gente almeja, é o mundo ideal, é o que a gente pensa. Mas todo o processo tem perdas e o trabalho de qualquer engenheiro hoje dentro da indústria, é reduzir perdas. Então, se vocês forem trabalhar em qualquer indústria, ou estejam trabalhando em qualquer indústria, vocês podem ter certeza, o principal trabalho que se deve fazer dentro de qualquer componente que se trabalhe é trabalhar com redução de custos. É isso que faz as empresas seguirem adiante, tá? Dentro da nossa água, nós temos as leveduras, cara, esses funguinhos unicelulares aí, que são responsáveis por digerir os cereais, né? E aí, por consequência, formar ali o que a gente precisa para fazer, formar álcool e CO2, né? Que é o que vai dar o gás da cerveja e vai dar o teor alcoólico da cerveja também, tá? Obviamente, os cereais, eles que vão dar sabor à nossa cerveja, e aí a gente pode ter qualquer tipo de cereal, aveia, cevada, arroz, centeio, trigo, milho e o lúpulo, tá? O lúpulo, que é essa florzinha linda aí, e ela é responsável por dar um amargor da cerveja e ela tem algumas propriedades relacionadas à conservação da bebida, tá? Então, cervejas mais amargas, quando vocês provarem, muito, quando vocês degustarem, perdão, muito provavelmente você vai ter uma cerveja que ela recebeu bastante lúpulo no seu processo produtivo. O lúpulo, ele confere sabor amargo, mas também fornece aromas característicos, tá? Aí a gente tem, né, alguns tipos aí de cereais. A gente tem cereais que são não maltados, que são aveia, milho, arroz, cevada, centeio, sorgo, e temos cereais que a gente caracteriza de maltados. O que é uma cerveja maltada ou cerveja puro malte? 100% do malte dela veio da
cevada. Ela não tem uma mistura, um blend, né? E aí esse blend muitas vezes é o que vai dar frescor à cerveja, vai caracterizar ela como leve ou um pouco mais pesada. O que vai diferenciar isso é o tipo de malte que nós usamos. Aí tem os cereais que são não maltados, aqui eu esqueci de falar sobre os maltados, que a gente pode usar aí, né, principalmente aí a cevada, tá? O malte ou o processo de malteação, pessoal, é um processo extremamente importante na produção da cerveja, tá? Tanto que esses maltes, eles são produzidos nas nossas maltarias, tá? E basicamente, como é que funciona esse processo de malteação, tá? Deixa eu dar uma paradinha no vídeo. Nós pegamos a gente induz um processo de germinação. Sabe quando a gente precisa, já fez aquela praticazinha na infância de colocar um algodãozinho molhado com o feijão e a gente fica observando a germinação do feijão, que é quando ele vai inchando, abre um pouquinho e sai aquela pontinha. Quando acontece aquele processo de germinação para o malte, esse processo ele determina um momento em que ele vai ter maior quantidade de proteínas para ser consumida dentro do processo. Então, o que que se faz? Essa germinação ela é interrompida. Eu vou voltar aqui um pouquinho esses vídeos, só são bem pequenininhos, só para vocês entenderem o que acontece. A gente molha praticamente o malte, né, para induzir esse processo de germinação, certo? Depois, a gente acompanha esse processo germinativo. Opa, desculpa. Ixi, voltei tudo aqui. A gente tem ele aqui com água, mais uma vez, tá? Nós vamos molhar ele e a gente vai acompanhar a germinação do grão de malte, certo? E aí a gente vai determinar um momento em que aquele filetezinho começa a germinar, quando o grão começa a sair, a gente interrompe esse processo. E aí vocês vão ver aqui, ó, que a gente faz um acompanhamento microbiológico, obviamente, a gente tem todo esse acompanhamento dentro das maltarias. Então, aqui, ó, esse pequeno brotinho, ele vai germinar no grão úmido, e esses pequenos filamentos aí permitem que o grão esteja com a sua maior quantidade de amido, ou seja, de substância ali para ser digerida. E aí eles interrompem isso fazendo o quê? Um processo de secagem. Eles interrompem essa germinação e vão secar ou torrefar, que é o torrar o grão. O processo de torrefação, pessoal, vai depender do tipo de sabor que você quer dar à cerveja, tá? Então, assim, cervejas mais escuras, né? Depende do malte que você faça o processo de torrefação, ele vai determinar os sabores, né? Vai depender do quê? De todo o processo de torrefação. Cervejas escuras, que a gente costuma ver, Vishno, Caracu, né? Essas cervejas que nós dizemos que são cervejas stout, por exemplo, elas utilizam maltes torrados, e aí depender do tipo de malte, a depender do processo de torrefação, você vai determinar se isso aqui tem uma cerveja escura, né, com aroma e sabor de café, ou aroma e sabor de chocolate. Tudo isso depende do processo de torrefação. E aqui um pouco das especiarias, como eu falei, que podem ser utilizadas aí nas cervejas. Hoje virou assim uma gama infinita para o que a gente pode criar de cerveja. Cada um pode criar a sua cerveja, tanto que virou um hobby criar cerveja em casa, né? Assim,
é uma coisa assim excelente, esses que tiverem a oportunidade de fazer sua própria cerveja. Um pouquinho de paciência, porque tem toda a etapa de maturação, mas é uma coisa excelente. Então, assim, de onde veio a cerveja, né? Existem diversas histórias, mas basicamente a cerveja surgiu aí no Egito, é onde a gente tem aí os principais relatos históricos dos egípcios produzindo acidentalmente a cerveja quando deixaram sem querer alguma cevada, na verdade, de colheita, né, guardada em potes, e aí com o tempo aquilo acabou se fermentando com a umidade, e o pessoal descobriu que aquilo curava algumas doenças, ou que conseguia hidratar as pessoas, né, e aí foi que a gente percebeu, né, que pelos relatos em que a gente começou a ter ali a cerveja. Eu não vou me ater muito ao histórico aqui nesse momento, mas basicamente, né, foi lá no Egito que surgiu e aqui pelo mapa a gente tem mais ou menos aí quais são os principais produtos, né, que foram utilizados naquela época para poder fazer cerveja, tá? Então, Egito, a cevada, a Babilônia já foi o trigo, a Suméria, na época, utilizava ali aveia, já na China já foi arroz com fruta, mel, no Brasil muito milho, alguma coisa de mandioca, né? Ali nos Incas e no próprio estado da América do Norte, aí se utiliza muito milho também, tá? Então, queria apresentar para vocês aqui um pouco dos, dos nossos produtos. E esses produtos aqui são produtos relacionados aqui à nossa marca, que a Ambev produz, tá? E esses produtos estão disponíveis aí no mercado, para cada tipo de sabor, para cada tipo de gosto que vocês tenham pela cerveja, para cada tipo de momento em que vocês estejam e que vocês queiram comemorar, tá? Então, fiquem à vontade, apreciem com moderação. Temos cervejas o que é considerado sabor leve numa cerveja? Cervejas aí mais refrescantes, fáceis de beber, que a gente não sente muito amargo, que a gente consegue se hidratar com elas. O que é uma cerveja que a gente considera com um sabor balanceado? Ela tem um pouco mais de sabor, você consegue sentir um pouco de sabor ali do, do blend que foi utilizado. Então, temos Boêmia, você sente, né, a Boêmia você hoje consegue sentir um pouco do lúpulo, é uma cerveja puro malte. A cerveja original, assim, que é uma cerveja largamente utilizada. Temos a Brahma, famosíssima, Skol também, Skol puro malte. Temos algumas com sabor mais marcante. Temos a Estela, a Corona, a própria família Brahma Extra também é muito conhecida, né? Temos as linhas de sabores mais intensos, são cervejas encorpadas e amargas. Quando a gente fala encorpada, como eu falei, ela tem uma grande quantidade de proteína que não foi digerida, então você bebe aquela cerveja, né, e você tem a sensação de uma cerveja que não está que você às vezes não consegue beber muito ela ao longo do tempo, né? Você acaba tentando associar ela com outros sabores aí, elas são mais encorpadas, mais amargas. E os sabores diferenciados, aí vai depender, é um show de misturas, é uma grande quantidade aí de cervejas que nós temos disponíveis, tá? Eu vou falar um pouco aí sobre a nossa história na da Ambev, né? Ela começou em 1240 com a Lef, que nasceu numa abadia lá em Notre Dame, no sul da Bélgica, e os monges eram que produziam as cervejas. Aí, pessoal, em toda a Europa, a história da cerveja, quando foi pela história que ela foi desenvolvida dentro desse processo, só relembrando um pouco, os monges que eram muito responsáveis por isso. Na verdade, eles eram responsáveis por produzir o hidromel, vinho, né? E algumas abadias o pessoal produzia cerveja, principalmente para o período que eles ficavam em jejum. Eles só eram, como é que fala?
eram permitidos a beber a sua cerveja, o seu hidromel, o seu vinho durante aquele jejum, não podiam comer. Imagina, só podia beber cerveja. Então, assim, os monges foram os caras assim que começaram a padronizar aqueles processos de produção de cerveja. Cada abadia tinha sua cerveja diferente, né? E com isso a cerveja foi se desenvolvendo. A Bélgica, né, é uma grande escola cervejeira, os belgas, de uma maneira geral, assim, eles desenvolveram e padronizaram cervejas muito boas, assim, sabores intensos, diferentes, né, muito singulares, porque foram cervejas antigas que vinham ao longo do ano. Tem a Hoegaarden, uma cerveja também, que a gente tive a oportunidade de gostar muito boa também, um sabor muito diferenciado. A Boêmia, aí a gente volta para o Brasil, né, foi a primeira cervejaria do Brasil. A Boêmia é uma cerveja puro malte, aroma único, né, ela utiliza os lúpulos na sua receita, então vocês vão perceber de imediato que a Boêmia ela tem um aroma diferente, tá? Ela nasceu lá em Petrópolis, são mais de 165 anos de história, e aqui, né, começa a história um pouco da Ambev aí no Brasil. A Beck's, que a gente fala que é uma cerveja dentro do nosso portfólio que obedece à lei da pureza. Aí só falar um pouco sobre essa lei da pureza, é uma lei que, assim, na época era uma lei fiscal, né, em que o pessoal só queria usar trigo para poder fazer cerveja, e consumia, em vez de fazer pão, os caras faziam muita cerveja. Então o pessoal começou a taxar, né, sobre o trigo que era utilizado para fazer cerveja e acabou tendo a proibição, né, de você usar, e o cara dizer que cerveja de verdade é só água, cerveja que tinha água, malte, lúpulo, né, e tinha os processos de levedura. Isso fazia com que a cerveja fosse simples, porém bastante marcante. Normalmente ela tinha um bom amargor. E aí, essa Beck's é a cerveja mais nova que a Ambev produz. Ela é uma fiel representante aí dessa tradição alemã, e tem um amargor singular, tá? Fica um amargor por muito mais tempo na boca aí, para quem aprecia, para quem gosta desse tipo de cerveja. A Bud já é uma cerveja revolucionária, ela foi diferenciada desde o seu início, uma cerveja americana, uma cerveja muito suave, assim, um sabor muito gostoso, uma cerveja muito refrescante. Tá? Aqui dentro do Brasil a gente tem a Antártica, que ela surgiu, na verdade, na época, em 885, como uma fábrica de gelo, né? E aí se descobriu todo o processo de filtração a frio, todo o processo que precisava fazer cerveja, como os caras já tinham todo o negócio frigorífico, eles aprenderam a fazer cerveja, e aí surgiu aí a Antártica Pilsen, a gente tem a Antártica Sub-Zero, né, que é mais um processo ainda trabalhando abaixo de zero, que faz com que ela tenha uma filtração diferente, né, e aí você consegue beber ela sem ter muito peso na barriga, de uma cerveja extremamente comercial. A Brahma, todo mundo conhece aí, tradição, acho que a gente tem um chopp, né? Aí vale a pena salientar e lá no processo, eu vou falar um pouco a diferença entre chopp e cerveja. Basicamente, é um processo que acontece majoritariamente no invase, né? As cervejas ficam prontas no processo como chopp, depois elas se tornam cerveja. A Corona, cerveja muito conhecida aí, né? Com aquele apelo comercial bastante forte aí, a parte de praias aí, e ainda tem essa misturinha com limão que dá ela um sabor especial. Então, para quem quiser provar dessa maneira, também fica muito gostoso. A Estela, que já é uma cerveja com aroma e amargor também, com lúpulo europeu, um amargor menor aí do que o amargor da Beck's. A original, eu sou fã dessa cerveja aí, é uma cerveja que eu gosto bastante. A Serra Malte, uma cerveja criada lá no sul inicialmente, aí, muito forte, assim, uma cerveja bem encorpada, né? Você não sente ela com um amargor tão acentuado, é um sabor, que eu digo assim, intenso, né? Mas não é um amargor tão acentuado. A Skol, assim, dispensa apresentações, líder de venda no Brasil, né?
E aqui, o que a gente pode fazer com ousadia e originalidade, né? Nós temos aí a nossa marca Colorado, que ela sempre procura fazer cervejas com itens ou artigos originais do Brasil, e são cervejas mundialmente premiadas, né? Cervejas excelentes. Então, aí quem tiver esse gosto por degustar cervejas diferentes, abre o coração, bota uma Colorado para gelar, né, e joguem duro aí. Eu aconselho, inclusive, vocês a olharem um pouco sobre degustação. Não é meu forte degustar, eu sou um mero apreciador. A Vals é uma cerveja mineira que também tem um apelo forte com relação à criação de cervejas, em todo o processo produtivo diferente, fazem cerveja. Existe um clube de cerveja da Vals, que é um laboratório, que eles ficam criando cervejas e mandando essas cervejas para os seus consumidores. Muito bacana o processo dos caras, assim, são cerveja top, premium mesmo. A Skol Puro Malte, Skol Hops, aí já foi a parte da Skol, ela sendo inovando, né, e sendo criativa em diferentes tipos de cerveja. Um aí sobre a escala de amargor, que chama IBU, né, do menor, não diria que é o maior, mas comercialmente do que a gente pode encontrar no mercado, falando, talvez seja um dos maiores aí da Lef, né, mas obviamente tem cervejas mais amargas, com IBU maior do que 21,5. Então, pô, já falei um pouco da apresentação da minha produção. Basicamente aí, pessoal, como é que a gente faz, né? A gente recebe todos os insumos, a gente precisa fazer o beneficiamento do processo e a gente passa por três etapas básicas antes de fazer o nosso processo. A gente beneficia primeiro esses grãos que nós recebemos, então a gente precisa moer eles, tá? Depois a gente vai para a etapa de braçagem. Lá na braçagem a gente vai pegar esses grãos moídos, faz um processo de mosturação, que basicamente é uma agitação constante, é uma temperatura constante, para a gente garantir ali a qualidade da nossa cerveja. Dentro desse processo aí, pessoal, só nessa brincadeira a gente já tem aí, vocês terem noção, são quase 1.300, 1.500 análises de qualidade dos nossos insumos. Então, assim, uma grande preocupação, obviamente, que toda empresa deve ter, mas que com a Ambev ela tem muito forte aí com a qualidade dos seus produtos, tá? Aí ele vai passar depois dessa agitação, um processo de fervura. Acaba a etapa, né, de fervura, a gente vai para o processo de fermentação, e nesse processo a gente faz a adição das leveduras. Tá? Então a gente filtra ou a gente resfria esse mosto, tá? Depois que ele é resfriado, a gente vai adicionar as leveduras. As leveduras, se estiver com a temperatura inadequada, ela morre, não consegue ativar, não vai conseguir dar sequência ao seu processo produtivo, tá? Então ela não vai, você vai perder um tanque de produção se você matar a sua levedura, tá? Então existem, só nessa etapa de levedura, gente, existe tanta pesquisa, tanto trabalho para se desenvolver levedos diferentes que vão agregar características diferentes à nossa cerveja, que chega a ser assim surreal. Tem uma grande amiga aí chamada Letícia que ela trabalha assim fortemente nesse tipo de processo. Depois que a gente faz essa etapa aí de adição de levedura e fazer a fermentação, a gente passa pelo processo de maturação, que nada mais é, pessoal, do que a gente aí aguardar esses levedos consumir toda a sua carga de amido que esteja disponível. Eles vão consumir ali, e ali a gente tem que ter o controle excepcional de temperatura, pressão, para a gente saber a quantidade de álcool que vai formar, a quantidade de CO2 que vai formar, né? E a temperatura tem que ser mantida dentro, depende da cerveja, mas dentro das cervejarias, esse processo ele é feito, né, boa parte dele aí a frio para garantir que não tenha
nenhum tipo de problema. Depois a gente vai para a etapa de filtração, tirar esses resíduos sólidos, e aí só pra você ter uma noção mais ou menos assim de como é um líquido antes de filtrar, né, e depois de filtrar. Dentro